Oi, oi, o meu nome é Paola, mas podem me chamar de Lola, e hoje estou aqui para falar sobre todos os livros que eu li no mês de março. Eu li um total de 26 livros no mês de março, foi bastante coisa. Alguns livros eu li o e-book, alguns eu ouvi o livro, então acaba que eu consigo manter um ritmo de leitura um pouquinho mais acelerado por causa disso. E grande parte desses livros são comédia romântica e romance romântico, então acaba que são livros que eu consigo ler um pouquinho mais rápido. Então eu comecei o mês lendo de L. Hazelwood. Anteriormente eu tinha lido só o Amor Teoricamente e eu tinha gostado bastante. E agora eu segui lendo. Então eu comecei o mês lendo A Hipótese do Amor, né, que é um fake dating, é um Grumpy Sunshine entre um professor e uma aluna. Ela é aluna sobre a Olive, e eu tô olhando para baixo porque aqui tá o meu caderno onde eu anoto as leituras para eu conseguir lembrar sobre os livros, né. Então, a Olive é uma doutoranda, o Adam é um professor, ele é considerado meio que assim, um professor meio carrasco dentro da pós-graduação ali, e em algum momento ela acaba beijando o Adam para convencer a amiga dela de que ela não se importa da amiga dela sair com o ex paquera dela ali, né, o ex-ficante, que eles saíram uma vez, o ex-interesse dela, né, e aí ela acaba beijando o Adam meio que do nada, assim, e eles acabam entrando num relacionamento falso, ela para convencer a melhor amiga, ele porque ele quer mostrar um pouco mais de estabilidade dentro da universidade que eles estão, que estão com medo dele ir para uma outra universidade. Então, acaba sendo assim. Vai lançar o livro em setembro. Eu tô completamente hypada para esse filme, muito empolgada, então estou ansiosa. Depois disso li o A Razão do Amor. Amor Teoricamente, A Hipótese do Amor e a Razão do Amor seguem muito a mesma estrutura, né? E eu amei os três. Leria mais. Eu acho que no caso desses livros da L. Hazelwood, eu não leio pelo diferencial, eu não leio por eles serem diferentes, e sim por uma questão de conforto e me sentir... Mesma coisa com livros de comédia romântica, assim, com filmes de comédia romântica, mas para um entretenimento. No A Razão do Amor é sobre o Bee e o Levi. O Levi trabalha na NASA, a Bee trabalhava num laboratório onde o Levi trabalhou antes, onde eles se conheceram anteriormente. Mas a Bee, ela vai precisar fazer um projeto junto com a NASA e acaba que ela vai ter que trabalhar com o Levi. Eles são meio que rivais, assim, eles não se dão bem. E a Bee tem absoluta certeza que o Levi não gosta dela. Então, a premissa do livro parte daí. Eles vão ter que conviver de forma forçada, né, ali nesse projeto juntos, para fazer o projeto dar certo. E aí, nisso, eles descobrem que nem tudo era exatamente como eles achavam, assim, né. Então, achei muito legal. Esse aqui eu gostei muito desse livro. Depois eu li que é um dos meus livros da L. Hazelwood favoritos, que é um pouco diferente, que é o Checkmate. Checkmate, ele sai um pouquinho ali da pós-graduação, que era o foco dos outros 3 livros, e é entre dois enxadristas, né, 2 jogadores de xadrez, é a Mallory e o Nolan. O Nolan é o atual campeão mundial de xadrez. A Mallory, ela foi uma criança prodígio do xadrez, mas ali por volta dos 14 anos ela parou de jogar. Ninguém se entendeu muito bem o motivo, ela só se afastou completamente e desapareceu. E aí o livro, ele se passa ali quando eles têm, acho que uns 20 anos, por ali. A Mallory aceita jogar numa equipe de xadrez da amiga dela só na parceria. Ela não queria, mas faltava uma única pessoa e foi na parceria, num campeonato beneficente. E aí, sem querer, ela acaba caindo
para jogar contra o Nolan, só que ela não sabe quem é o Nolan. E ela acaba ganhando dele, o que deixa todo mundo tipo, meu Deus, quem é essa menina? Ela ganhou do campeão mundial. E isso desperta um interesse no Nolan absurdo, assim, tipo, meu Deus do céu, quem é essa menina? Porque ele chegou no momento ali da carreira dele como jogador que já não tinha mais desafio, assim, era tipo, eu sou melhor e pronto, sou melhor, não tem mais o que fazer, vou continuar ganhando, perdeu um pouco a graça, assim. E aí o livro se passa entre ela voltando a jogar xadrez, que daí ela é contratada para uma equipe de xadrez, ela decide voltar, e aí o livro se passa em todo o processo dela voltar para poder construir a pontuação, construir ranking, para poder competir no Mundial, competir contra o Nolan, enfim. Mas é muito legal, eu gostei muito dessa dinâmica, eu gosto de jogar xadrez, então eu achei a dinâmica muito divertida, assim. Depois eu li um pedido ao Destino, da Alessandra Ferrer. Eu gosto muito dos livros da Alessandra Ferrer. Eu tinha lido... Eu acho que eu li Camisa 10 há muito tempo e eu nem lembro muito sobre o que é. E eu já tinha lido como é que é? Conexão Perdida, acho que é esse o nome, que é um livro muito bom. E aí, agora eu comecei, e ela está escrevendo uma nova série sobre jogadores de hóquei, e aí eu comecei essa série, né, então a recente é lançado. E aí Um Pedido no Destino é um casamento por conveniência. Ela é uma mãe solo com uma criança com câncer, que acaba fazendo muitas dívidas, perde tudo, perde a casa, vende tudo para poder pagar o tratamento do filho. E o filho tem o sonho de conhecer o Caden, que é o jogador de hóquei preferido dele. Então, ele ganha um desejo concedido pelo Make-A-Wish, mas por um problema de comunicação, o que chega até a Melanie é que o Caden negou o desejo de uma criança. E aí ela fica extremamente chateada, porque quem nega o pedido de uma criança com câncer? Não foi bem assim que aconteceu, mas aí leio um livro para saber o que rolou de verdade. Mas o que acontece é que a Melanie invade o vestiário num jogo e dá um tapa na cara do Caden. Do outro lado da história temos o Caden, né? O Caden, ele tá precisando de se casar para conseguir resolver uma questão burocrática do testamento do padrasto dele, que tá em coma. Então, ele precisa se casar, ele não estava encontrando nenhuma mulher que aceitasse essa missão, né? Porque ele é meio assim, desapegado e tudo mais, então ele desiludiu várias mulheres no meio do caminho. E aí nenhuma delas quis aceitar se casar com ele agora. E aí, quando a Melanie entra no vestiário e dá um tapa na cara dele, ele pensa assim, interessante, quero saber quem é essa mulher. E aí, pesquisando sobre ela, ele descobre que ela tem muitas dívidas, então aí ele faz a proposta desse casamento por conveniência com ela. É muito bonito a forma como é retratado ali é um livro que a criança ela tá com câncer e tudo mais, fala sobre isso, mas para mim o principal ponto é sobre relacionamentos entre enteados e padrastos. Então tem tanto o relacionamento entre o Caden e o padrasto dele, quanto o relacionamento da criança, do filho da Melanie com o Caden. Eu acho que o filho dela se chama Axel, se eu não me engano. Então é muito bonita a forma como retrata esses relacionamentos, né? Depois disso, eu li Jogando com a Verdade, da Dri Sachs. Eu já tinha lido alguma coisa, eu acho que eu tinha lido só tudo que perdi, da Dri Sachs, que eu tinha gostado muito. E aí agora eu li o Jogando com a Verdade, que é uma comédia romântica, esportes, mas é um jogo que fala de futebol. Então, esse aqui é sobre o atacante do Real Madrid ou do Barcelona, e é uma duologia. Em algum momento desse ano deve lançar o segundo, que é sobre o goleiro da equipe rival, que eu não lembro se é o Real Madrid ou o Barcelona, mas um é de cada. E aí, que é o Xavier.
e com a melhor amiga da irmã dele, que é a Nicole. O Xavier é jogador de futebol, como eu comentei. A Nicole, ela é escritora de romances hot, mas ela escreve os livros sob pseudônimo, então poucas pessoas, só a irmã dele sabe disso, ele não sabe. E aí, o que acontece é que a Nicole está em um bloqueio criativo e está precisando de ajuda. A Jade, que é a melhor amiga dela, sugere que ela vá passar 2 semanas com ela em Angra, na casa do Xavier, mas o Xavier estaria no meio da temporada, então ele não estaria lá. Para ver se consegue desbloquear esse bloqueio criativo, certo? Porém, contudo, todavia, entretanto, a Nicole, ela tinha ela era apaixonada pelo Xavier na adolescência, e o Xavier também era apaixonado pela Nicole, mas rolou ali um mal entendido, por assim dizer. E a Nicole sempre tem que se mudar, assim. Então a Nicole foi embora, porque o pai dela é militar, então acaba que ela se mudava muito. Ela foi embora lá na adolescência e eles nunca mais se falaram. E quando o Xavier descobre que a Nicole vai passar essas 2 semanas na casa dele em Angra, ele convence o técnico dele. É legal essa cena dele convencendo, mas não vou dar spoiler. Ele convence o técnico dele a dar essas 2 semanas de folga pra ele, de liberação, e ele vai pra Angra no susto. Então a Jade não sabia, a Nicole não sabia, ele simplesmente aparece. E aí eles vão ter que conviver ali por 2 semanas, mas o Xavier, ele vai com um objetivo muito claro, que é reconquistar a Nicole. Então é ali que acaba se dá a história. É muito gostoso. A Nicole é totalmente despirocadinha das ideias. A Nicole, ela é uma escritora, ela é sem papas na língua, ela nitidamente fala antes de pensar, o que é ótimo, é muito divertido, então eu recomendo. Depois disso eu li a duologia spin-off da série Irmãos Bianchi. Eu não li ainda a duologia principal, que é dos Irmãos Bianchi, mas eu li essa duologia, que na verdade ela é de 2 autoras, né, da Bruna Palazzo e da Gabriela Bortolotto. O primeiro que eu li foi Hoffman, que é dos 2 casos, né, eles são pilotos de Fórmula 1, os 2 trabalham na mesma equipe, e o Hoffman é do Fernando. O Fernando, ele é mulherengo, ele acaba dormindo com todas as assistentes dele. As assistentes dele começam a querer algo além do que casual, e aí ele diz que não, elas ficam bravas e se demitem. E isso já aconteceu algumas vezes. E aí ele precisa contratar outro assistente, que é alguém que não conseguisse se apaixonar por ele. E aí acaba entrando a Daniela. A Daniela é a melhor amiga da irmã dele, mas a Daniela não suporta ele, assim, ela detesta ele. E ela tem o sonho de trabalhar com jornalismo esportivo. Só que é muito difícil tu entrar na área. E aí acaba que ela fica desempregada, tá procurando emprego, e aí surge essa oportunidade dela trabalhar como assistente do Fernando. E, considerando que ela queria trabalhar nesse ramo como jornalista, é interessante ela já estar por dentro, já saber como é que funciona. Então isso é interessante para ela fazer contatos, conhecer pessoas, enfim, para poder trabalhar nessa área posteriormente. Então ela aceita. Então eles são bem cão e gato, assim, no início. Ele é engraçadinho e faz as coisas para irritar ela, e ela fica irritada, possessa da vida, mas ali começa a se criar uma tensão, né? Então é muito divertido. O Jenkins, ele é do colega de equipe do Fernando, que é o Alexander, e a Ekaterina, tá? A Ekaterina é filha do chefe de equipe e o Alexander é o piloto principal. O Alexander é apaixonado pela Ekaterina há 17 anos, desde que ele era adolescente, assim. Ele passou um bom tempo vivendo junto com o chefe dele de equipe, consequentemente com a filha dele, que é a Ekaterina, para poder evoluir ali e ser o pupilo do chefe de equipe dele. Então o chefe de equipe dele é quase como uma figura paterna, assim, para ele. Ele tem muito carinho pelo chefe de equipe dele.
Mas ele é apaixonado pela Caterina e nunca aconteceu nada, assim, entre os dois, né? Aí o que acontece? A mãe de Caterina tá tentando arranjar um casamento por contrato para ela e ela não quer se casar forçada. E a mãe dela tá tentando forçar ela a casar. Do lado do Alexander, a família começou a cobrar um casamento, e tudo por questões de negócio e por questões de mostrar maturidade, etc. Então acaba que em uma noite meio de bebedeira, Las Vegas, após a corrida de Las Vegas, eles se casam em Las Vegas, que era uma forma de fugir das duas famílias e se livrar. Quando eles acordam na manhã seguinte, eles estão casados. E aí eles até pensam, vamos cancelar isso. Mas isso seria uma fofoca, uma coisa muito grande para as duas famílias, além de que perderia todo o conceito de se livrar da pressão e dos pais incomodando. Então eles decidem que vão se manter casados por 18 meses. E aí eles ficam casados pelos 18 meses e aí o livro se passa nesse tempo, com eles dividindo a mesma casa, dividindo tudo, e o Alexander já sendo apaixonado por ela desde sempre, né? Então, é sobre isso a história. Depois eu reli A Tempestade Perfeita, da A. Hebel. Eu li esse livro ano passado pela primeira vez, reli agora em março. Ele é sobre uma proximidade forçada entre um chefe e, por assim dizer, chefe funcionária. Ele é o vocalista de uma banda extremamente famosa e ela vai ser a produtora do novo álbum deles. Mas ela não é uma produtora que aparece, ela é invisível por trás dos panos e ela não deseja ter créditos. Ela quer simplesmente o dinheiro e as pessoas conhecem ela internamente, mas ela não é uma produtora que fica famosa. Porém, o Carter, ele não quer essa pessoa ali, porque a última vez que eles colocaram uma pessoa de fora para trabalhar muito junto com eles, deu problema, principalmente com o Carter, emocionalmente, assim. Então ele é um pouco traumatizado e frustrado em relação a isso, então ele não queria que acho que é Hu que diz, estivesse ali, mas ele não tem muita escolha e o contrato é caríssimo, assim, a quebra de contrato. Porém, o que o Carter faz é tentar fazer coisas que convençam a Hu a pedir demissão, mas a Hu não pede, então eles vão ser obrigados a concorrer. O Carter tem uma visão de que a Hu é muito uma ingênua, sonhadora, sunshine, assim, mas ela tem um passado super pesado, que ele vai descobrir que nem tudo é como parece, assim. Então, é muito bom, eu gosto muito desse livro. Depois eu li Uma Jogada Nada Planejada, da Sylva Bassett. Ela é sobre o Tyler e a Sydney. Eles têm uma noite... o Tyler é jogador de futebol americano, a Sydney é a fisioterapeuta do time. Eles não deveriam se relacionar, mas eles têm ali uma noite, que era pra ser só uma noite. O Tyler fica na volta dela porque quer repetir, ela não, tipo, a gente nem deveria ter ficado a primeira vez, foi divertido, mas não. No fim, eles acabam tendo outras noites, assim, de forma casual, porém, a Sydney acaba engravidando, só que o Tyler, ele não quer ter filhos, em hipótese alguma, por uma questão de trauma, de algo que aconteceu no passado. Então, para ele, é completamente inadmissível a ideia de ser pai. E também acontece alguma coisa ali de que ele suspeita e acusa a Sydney de ter feito algo que ela não fez. E aí o que acontece ok, ela está grávida e o Tyler percebe que não tem mais como desfazer isso, né? E ele quer reconquistar a Sydney. Só que ao mesmo tempo, querendo reconquistar a Sydney, é difícil de aceitar a questão do que ele falou e tudo mais quando ela descobriu que estava grávida. E
ele ainda desconfia dela, ele não acredita nela, que ela não tenha feito o que ele acha que ela fez. Então ele tem que reconquistar tudo assim. Então o livro é tanto ele reconquistando a Sydney, quanto ele aceitando que ele vai ser pai, independente dele querer ou não. Não é mais uma questão de escolha, e ele precisar lidar com isso, né? Depois eu li o Quando Você Voltou, da Gabriela Bortolotto. É sobre o Trevor e a Phoebe, é um second chance. Eles namoraram na adolescência, mas em algum momento, do nada, ela foi embora por escolha própria. Não foi um mal entendido, nada do gênero, foi uma escolha que ela fez, da qual ela se arrepende e se culpa. E 13 anos depois ela precisa voltar para a cidade onde ela cresceu e ele mora, e eles acabam se reencontrando. Acaba que o livro se dá muito numa lógica da Phoebe se perdoar pelo que ela fez, porque ela não se perdoa e não acha que o Trevor deveria perdoar ela. Então ela demora um pouco para contar por que ela foi embora, o que aconteceu. O Trevor diz que não queria saber, águas passadas, vamos recomeçar agora, mas ela não consegue se perdoar e não acha que ele deveria perdoar ela pelo que ela fez. E aí o livro se passa neles voltando assim, né, a ter esse relacionamento e tudo mais. Depois eu comecei a ler uma série da Izzy Pisendziuk. Eu comecei pelo livro 2, que era o Se Você Dissesse Sim, que é sobre a Mia e o Scott. É o legítimo Grumpy Sunshine. O Scott é o Golden Retriever bobo dos amigos, assim. Então, ele transforma tudo em brincadeira e tudo mais. E a Mia já é extremamente grumpy. Ela passou por maus bocados. Ela acha o Scott irritante por ele ser brincalhão e tudo mais. Mas acontece que a Mia acaba ficando sem emprego e sem ter onde morar, e quem socorre ela é o Scott. E aí ele faz uma proposta, que é: meus pais estão querendo fazer um relacionamento, querem me enfiar num relacionamento que eu não quero, então tu finge ser minha namorada, minha noiva, e um namoro falso. Tu aceita ser minha namorada falsa, enquanto isso tu pode morar comigo e eu te dou todo o apoio de advogados e tudo mais pra te conseguir reaver a casa onde tu morava, o lugar onde tu trabalhava, que era um bar, que era na verdade dos pais dela, mas o tio dela roubou. Enfim, e aí ela acaba aceitando, e aí acontece ali eles tendo que interagir, o que é extremamente divertido, porque ao passo que ela é completamente ranzinza, ele é completamente animado, assim. Então eles até se chamam de o Animadinha, que é o ursinho carinhoso, e a ranzinza, eu acho, que é ela. Então é muito fofo, assim, e eles são muito, é muito divertido, assim, o relacionamento entre eles. Então eu adorei ler esse livro. E depois eu li o livro 1, que é de um amigo do Scott e uma amiga da Mia, que é a Sage e o Alec. O Alec odeia a mídia, porque recentemente ele teve uma lesão e a mídia foi bem sacana, assim, com ele, de forma desnecessária, assim. E aí ele ficou com ranço da mídia e decidiu que não queria mais falar com ninguém a partir desse momento. E a Sage, ela é jornalista, ela não é valorizada no emprego dela. E aí ela recebe a missão do chefe dela, como condição para ela ser valorizada ali, né, por assim dizer, que ela consiga fazer um documentário com o Alec. O chefe dela acha que isso definitivamente não vai acontecer, porque o Alec não presta entrevistas nem nada pra ninguém, então ele acha que isso vai ser extremamente difícil. Porém, o Alec e a Sage estudaram na mesma faculdade, ele sempre teve um interesse por ela, mas ela ficava fugindo o tempo todo, e ele acaba usando essa
essa oportunidade dela se aproximar dele para fazer uma troca entre eu faço o documentário, respondo as tuas perguntas, mas tu vai aceitar sair em 3 encontros comigo. Então ela aceita. E aí ele vai usar esses 3 encontros para conquistar ela, enquanto ela tá tentando ali fazer esse documentário e conseguir ser reconhecida no trabalho e tudo mais. Esse livro acaba falando bastante sobre a mídia, como a mídia funciona e como a mídia pode ser escrota, né? Porque mesmo que a Sage, que é jornalista, ela esteja por dentro da mídia, ela também sofre com ela. Então... E a Sage, ela é uma mocinha plus size, então ela tem uma insegurança em relação a isso também. Mas é um livro muito gostoso e muito divertido de ler. O próximo livro que eu li foi o A Proposta, da Tatiane Biasi. Eu já li alguns livros da Tatiane Biasi e gostei bastante de todos. Os outros que eu li, a maioria tinham um background um pouquinho mais denso, assim. Esse aqui é uma comédia romântica, é sobre o Drake e a Victoria. É o primeiro livro da Tati Biasi que se passa lá fora e é sobre um jogador de futebol americano, eu acho que é. E aí o que acontece? Ocorre um incêndio na universidade e quem é culpado, considerado culpado, é o Drake. E a Victoria e os amigos dela foram as primeiras pessoas que viram esse incêndio acontecer e eles ajudam a salvar. Então, de um lado a gente tem o Drake, que está sendo escorraçado como causador de todo o problema, e do outro lado a gente tem ali os heróis que salvaram a faculdade. Dentre esses heróis tem o melhor amigo e namorado da Victoria. Porém, nesse momento onde eles acabam ficando mais famosinhos, assim, populares, a fama sobe a cabeça, ele termina com a Victoria porque quer ficar com outras pessoas. A Victoria fica chateada e frustrada, e aí em algum momento ela e o Drake acabam fazendo um acordo de relacionamento falso para o Drake tentar reconseguir a posição dele no time, que ele foi afastado por causa desse problema e por causa de todo mundo ver ele como algo negativo, então a popularidade dele baixou, né? Então ele não chega a ser expulso, mas ele é afastado. Enquanto a Victoria, ela quer se vingar do namorado dela, que foi meio escroto com ela, assim, ela não esperava que isso acontecesse, ele foi escroto, então eles vão unir o útil ao agradável e ter um relacionamento falso. Até porque pro Drake, qual seria a melhor pessoa para melhorar a popularidade dela? Quem resolveu o problema, né? Quem é a heroína da situação. Se ela confia nele, as pessoas podem olhar para ele com outros olhos. E aí é bem divertido, assim, nem tudo é exatamente como parece. Então, depois eu li o Que Me Tornei Depois de Você, da Mia Kobusi. Admito que esse livro, ele não foi tão... Eu não gostei tanto, assim, dele, mas é por uma questão de que eu tenho um pouco de dificuldade com protagonistas de caráter duvidoso. Eu tenho uma dificuldade de aceitar que eles fazem coisas ruins para as pessoas protegendo a mocinha, mas não vão fazer com a mocinha. Eu não consigo muito bem separar isso, assim. Então acaba que a experiência de leitura não é tão valiosa, assim, pra mim. Eu não curto tanto, assim, mas é um livro bom. É sobre um capitão do time e uma garota quebrada. A Ruby é uma jornalista universitária, trabalhando no jornal da faculdade, e ela é muito frustrada porque o time de hóquei recebe todo o investimento e o jornal não recebe nenhum. E todas as áreas mais acadêmicas não recebem investimento fora os esportes. E aí ela quer achar algum furo. Que descredibilize o time de hóquei e fazer uma notícia bombástica. E aí ela acaba ali
sendo colocada contra o Jake, que é o capitão do time de hóquei. É alguém que quer proteger os segredos do time, sabem os segredos do time. Os irmãos dele são também do time, os 2 irmãos. E eles são ali protagonistas com caráter um pouco duvidoso, que nem eu comentei. Então, eles acabam se colocando um contra o outro, mas acaba que no fim o Jake acaba virando quase um protetor da Ruby, porque ela acaba sofrendo um pouco de represálias de alguém que eles não sabem quem é. Além disso, ela tem um relacionamento muito ruim com a família, e aí ele acaba ficando ali de protetor. Esse livro, ele te destrói no final. Ele te destrói no final. Mas é muito bom, muito bom. Depois eu li Um Pesadelo de Vizinho, da Natalia Tucayo. É muito divertido. É um Enemies to Lovers entre uma instrutora de yoga e um motoqueiro. Ele é um rico, mas tem uma moto, e a moto faz dan extremamente alto no estacionamento embaixo do apartamento dela. E aí ela tem ranço dele por causa disso, que é a Iona e o Scott. E a Iona acabou de terminar um relacionamento, que o namorado dela foi o namorado dela foi um escroto, traiu ela. E aí ele continua enchendo o saco dela. Então acaba que ela tem esse cara enchendo o saco dela, mas ela acaba descobrindo que o dono da moto é literalmente o morador do apartamento ao lado, que coincidentemente é o dono do prédio. Por isso que, tipo, não adianta ela reclamar da moto dele, né? Porque ele vai continuar. Então, mas eles acabam ali tendo uma convivência forçada entre os dois, e aí ela acaba vendo que ele não é o ranço ali da moto que vai definir ele e tudo mais. Ela aprende, inclusive, a gostar de andar na moto dele, né? Enfim, e aí é esse relacionamento entre esses 2 vizinhos, que começa com um ranço e um ódio por parte da Iona, né? Depois eu li o Enrolado a Você, da Ellie Júpiter. É sobre a Alma e o Grayson. Eles foram namorados na adolescência. Aconteceu uma confusão e o Grayson acha que ela traiu ele, não com outra pessoa, mas traiu a confiança dele. Então ele, bem no momento onde ele perdeu a carreira dele, porque ele sofreu uma lesão que não tinha salvação, e ele precisou largar o hóquei. Ele também descobre essa traição da confiança dele, que na verdade ela não traiu, mas enfim, é o que ele acredita. E aí ele é muito escroto com ela, e com isso ela simplesmente vai embora. Passam-se uns 5, 6 anos, e aí ele está no mercado e ele vê uma criança igualzinha a ele quando ele era criança, exatamente igual. E aí ele encontra ela, a Alma, com essa criança. E aí a premissa do livro é a partir disso: quem é essa criança? É filho dele? Não é? O que aconteceu? E aí com isso, não vou contar muito sobre a criança em si, mas por causa dessa criança acaba que se torna necessário um relacionamento. A Alma precisa da ajuda do Grayson, e o Grayson, em troca dessa ajuda, apenas se ela se casar com ele. Então ele usa dessa chantagem de ajudar ela para poder casar com ela. Então eles acabam se casando, tendo que conviver juntos, e aí descobrir o que realmente aconteceu, e descobrir o mistério ali por trás dessa criança, né? É bem legal, bem divertido, eu gostei bastante. Foi o meu primeiro livro da Ellie Júpiter, mas eu gostei bastante da experiência. Depois eu li As Regras do Nosso Jogo, da Fê Oliveira. Ele é um livro único, mas se passa no mesmo universo de uma outra trilogia da mesma autora, sobre a Isabela e o Chris. A Isabela é mãe de um aluno do Chris. Ele é professor de um time infantil de hóquei. O que acontece é que
o pai da criança é um escroto e tá tentando tirar a guarda dela, mas ele é extremamente famoso, então ele tem muito dinheiro. E ele quer tirar a guarda dela só pra poder usar a criança pra marketing, assim, e dizer como ele é um pai do ano, mas ele não tá nem aí pra criança. E ele quer também deixar ela meio de refém, assim, então ela é obrigada a se mudar pra cidade dele por causa desse processo da guarda. E ela não tem dinheiro, ela mora num bairro mais pobre, assim, que consequentemente não é tão seguro, e aí ela não tem o que precisa para conseguir a guarda da criança, né? E aí o Chris, ele se oferece para um noivado falso para que ela tenha essa estabilidade. O Chris, ele é professor do time de hockey, então ele tem um trabalho super... bem visto, assim. E a casa dele é num bairro mais conceituado, assim, então eles vão morar com ele. E eu esqueci de comentar, mas a Isabela e o Chris já tinham se conhecido antes e ela acaba, por uma confusão e um mal entendido, detestando ele, e ele ficou totalmente fascinado por ela. Então ele acaba usando essa proposta também para tentar conquistar ela, né? E aí o livro se dá a partir disso, é muito legal, é muito fofo o livro. O Chris é um chuchuzinho. Então, é aí que se dá o jogo, né, nessa convivência forçada, para ela poder conseguir conquistar a guarda total do filho dela. Depois eu li a duologia Legado, da Clarissa Coral. O primeiro livro é Legado Obscuro, sobre uma babá e o chefe. Ele é um motoqueiro, ele é de uma família rica, mas é ali um motoqueiro, trabalha tem uma oficina mecânica de motos. E um dia ele vai no motoclube, lá num bar que muitos motoqueiros frequentam, e ele encontra uma guria sendo ameaçada por agiotas. E ele acaba salvando ela, ele salva ela, tudo mais, passou. No dia seguinte, ela acaba aparecendo, coincidentemente, para fazer uma entrevista para babá da sobrinha dele. Inicialmente ele fica meio assim, porque como é que eu vou confiar a minha filha a minha sobrinha para uma pessoa que tem contato com agiotas? Isso pode ser perigoso, mas a Mariana acaba conquistando a criança, então ele acaba contratando ela. Uma coisa que eu gostei muito dessa duologia é o fato de que nos dois livros tem um mistério e um suspense por trás dos panos. A trama principal é o relacionamento, mas tem uma subtrama que permeia toda a história sobre uma investigação. Então ali acontecem alguns assassinatos próximo deles. E aí eles não são nem acusados, nem vítimas por enquanto, mas aquilo está acontecendo ali na volta deles, e aí eles estão com receio, com medo de acontecer alguma coisa, e tentando entender que diabos está acontecendo, né? Então, muito divertido, tu fica intrigada de tentar entender o que aconteceu, e eu definitivamente não esperava pelo final, por saber, entender o que estava acontecendo. E aí depois tem o livro 2, que é o Legado Oculto, que é do melhor amigo do protagonista, do Felipe, do protagonista do primeiro livro, que é o Theo. Ele é sócio ali na oficina mecânica. Ele saiu da cidade dele quando ele era, assim que foi possível, e nunca mais voltou, porque a cidade ele não tem um relacionamento muito bom. Porém, o Theo ele precisa retornar à cidade para resolver as questões do falecimento do avô dele. Então, tanto questões de herança, quanto questões de enterro, sepultamento, enfim. Quando ele está chegando na cidade, ele vê uma floricultura pegando fogo, e dentro da floricultura está a Nicole e o bebê dela.
e ele salva os dois. Ele salva, vai embora ali, porque ele não confia em ninguém na cidade, a cidade dele toda, ninguém confia nele também. Mas ele fica ali intrigado com aquela mulher, e alguns dias depois ele descobre que a Nicole não tem onde morar e tá morando com o bebê dentro do carro. Ela morava na floricultura, a dona da floricultura acusa ela de ter causado ali o incêndio, né? Então ela acaba ficando sem ter onde morar. Por outro lado, no testamento do avô dele, existe uma cláusula, do Theo, né? Existe uma cláusula que faz com que ele só possa acessar a herança se ele estiver casado. Ele não tem interesse em se casar, ele não liga para herança, definitivamente ele não liga para ela. Porém, se ele não receber a herança, quem vai receber é o pai dele. O pai dele está preso pelo mesmo motivo que a cidade não gosta dele e por isso pelo que aconteceu no passado. E ele não quer que o pai dele receba essa herança. Então, por isso, ele acaba juntando o útil ao agradável e oferece moradia para Nicole e para o filho dela, para eles simularem ali um noivado, um casamento falso, para ele poder ter acesso a essa herança. E aí ele promete que tipo, você aceita isso, além da moradia ali, eu te dou metade da herança, porque eu não tenho interesse na herança, eu só quero que meu pai não receba. Então, a Nicole aceita porque ela não tem dinheiro nenhum, ela não tem família, ela tá tentando descobrir quem é a família dela, inclusive é isso que ela tá fazendo na cidade. Então, eles acabam tendo esse relacionamento. Como eu comentei, esse livro também tem uma subtrama que permeia todo o livro. Esse aqui é um pouco mais específico em relação o Theo é um dos suspeitos dos crimes que estão acontecendo. Então acaba que a trama principal é o relacionamento dos dois, porém tem todo esse rolê de quem é o culpado, quem é que está fazendo isso, o que aconteceu, que está muito em volta do passado do Theo e do que aconteceu lá muitos anos atrás. Depois eu li o Caminho do Artista, da Julia Cameron. Esse livro eu gostei. A ideia é legal, ele é um pouco místico demais pra mim, na mesma vibe do A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que tá aqui, que eu também achei, assim, a forma, eles veem, os dois livros veem a criatividade de uma forma um pouco mais espiritual, assim, que acaba não me pegando muito. Porém, os dois exercícios principais que o livro, ele propõe, eu acho extremamente válidos, que é as páginas matinais e o encontro com o artista. Eu acho muito válido, então eu achei muito interessante nesse sentido, mas não foi um livro assim que eu amei e tudo mais, principalmente por essa questão de ver a criatividade como essa coisa um pouco mais sobrenatural, sabe? Depois eu li o Checkpoint Fora do Script, da Nathalie Santos. Eu amei esse livro. Ele é um livro sobre vai ser uma série, né, de 4 livros, 4 livros do cânone, né, da série principal, sobre 4 amigos, são 4 nerds, cada nerd tem um furão e é muito divertido as cenas com os furões. Os nerds, eles são CEO de um jogo, o senhor e fundador e criador de um jogo extremamente famoso, um pro player exatamente desse jogo, um engenheiro de robótica e um que quer ser astronauta e tá fazendo todos os processos para ir para trabalhar na NASA. Eles são super nerds e eles moram no apartamento, e aí em algum momento no apartamento da frente se muda a Júlia. A Júlia, ela tá fugindo de um casamento arranjado do pai dela, por assim dizer. Ela conseguiu barganhar um ano e um imóvel e tudo mais, e dinheiro para esse ano, para ela fazer o negócio dela dar certo. Então ela tá abrindo um bar, ela comprou um bar, tá reformando e tudo mais para fazer esse bar fluir. E aí ela acaba conhecendo esse grupo de nerds ali e acaba se interessando pelo Tomás, que é o dono do jogo, o criador do jogo, né? O Tomás, é muito divertido tu ler o POV do Tomás, porque ele é muito rígido, assim, e a
muito lógico, e a forma de pensar dele é extremamente lógica, assim, enquanto a Júlia é completamente doidinha, maluquinha, e aí ela acaba se tornando para todos eles ali aquele ponto de alegria. Eles passaram por um luto recente, todos os 4, em relação a um amigo que trouxe vários pontos, e esse amigo era principalmente o melhor amigo do Tomás. Então, em vez de serem 4, eles eram 5. E acaba que esse luto ainda estava ali recente, fazia 1 ano, mas eles ainda não tinham lidado e superado isso. E acabou que a Júlia acabou sendo importante para todos eles por trazer esse ar fresco e essa vibe dela mais maluquinha. É muito legal a interação de todos eles. E uma coisa que é muito legal nesse livro é que ele não foca exclusivamente nos 2 personagens e no relacionamento deles. Por exemplo, quando a gente lê Off-Campus ali, no livro do Logan, a gente só sabe a história do Logan no livro do Logan. Mesmo que ele era amigo do Garrett, mas ele não tem, assim, o livro do Logan é focado só no Logan, o livro do Garrett então até o background. Diferente desse livro aqui, que a história de todos os outros personagens já está acontecendo dentro do livro do Tomás e da Júlia. Então, mesmo que os povos desse livro sejam só do Tomás e da Júlia, a gente tem vários plots e histórias dos outros personagens que a gente sabe que vão ser importantes para a história do livro específico deles, mas que não vão ser contadas só no livro específico deles, sabe? Então, eu achei isso muito legal, e essa forma de desenvolver é muito legal, e consequentemente eles têm muitas cenas entre os amigos, e tu consegue perceber muito forte assim já a personalidade de cada amigo e tudo mais, sem ter lido o livro dos amigos ainda, né? Depois eu li uma trilogia, não sei o nome, enfim, da Priscilla Verratti, que começa com Uma Disputa Irresistível. Uma Disputa Irresistível é sobre o Brad e a Jennifer. Eles se conhecem desde que nasceram, porque as mães deles são melhores amigas, e a madrinha deles é a mesma, então eles compartilham dessa madrinha, mas eles se odeiam desde o primeiro momento em que eles se viram. Então eles foram crianças que se odiaram, adolescentes que se odiaram, continuam adultos que se odiaram. Mas em algum momento ali da adolescência rolou uma faísca entre os dois e um mal-entendido que só amplificou esse ranço entre eles. E aí a madrinha deles morre e deixa um apartamento para os dois. Só que, para eles terem direito ao apartamento, eles precisam morar no apartamento por 6 meses, juntos e solteiros. E aí, os dois são solteiros, eles vão morar nesse apartamento, porém, como eu comentei, eles se detestam. Então, tudo que eles querem é um convencer o outro a desistir do apartamento, e aí eles vão ficar com o apartamento só para si. Se eles ficarem 6 meses no apartamento ali juntos, eles vão poder vender o apartamento, pegar 50%, 50%, então é ótimo, né? E eles estudam na mesma faculdade. É muito divertido, assim, chega a ser infantil essa rixa deles, essa briga deles. É uma briga desde que eles são crianças, desde que eles, assim, um já quebrou a perna por causa do outro, cortar o cabelo, raspar a sobrancelha, sabe? Esse tipo de coisa de criança e depois adolescente pentelho, e os dois são extremamente pentelhos um com o outro. Mas é muito divertido ver essa convivência dos dois e o como essa convivência vai trazendo ali uma chama entre os dois, né? Aí o livro 2 é de uma melhor amiga dela e a melhor amigo dele, que é a Woz e a Wendy. O Woz e a Wendy são melhores amigos há muitos anos. A Wendy sempre foi apaixonada pelo Woz e o Woz nunca soube disso. E nunca teve assim, um interesse romântico na Wendy. Até algum momento onde esse interesse ele acende e ele começa a sentir ciúmes e tudo mais. E nesse momento também a Wendy, ela tá tipo, vou infernizar a vida dele pra ver se algo surge daí, né? E aí, tudo bem, eles acabam ficando juntos, se apaixonam, se declaram, começam a namorar. E dias depois disso acontecer, eles são convidados pra almoçar pelos pais, individualmente. Quando eles chegam lá, os pais estão na mesma mesa e a janta juntos. E aí
pai dele e a mãe dele e o pai dela, quando se casaram, se apaixonaram e se casaram. De susto, vibe, casamento em Las Vegas, do nada, relâmpago, ninguém sabia de nada. E aí, dentro ali da janta, dentro ali dessa janta, eles falam, nossa, agora vocês vão poder ser como irmão. E isso cai como uma bomba no colo deles, porque eles não querem estragar a felicidade dos pais. A felicidade dos pais é muito importante pra eles. Então, eles ficam tipo assim, meu Deus, o que a gente faz agora? Claro, eles podiam ter chegado ali nessa janta, conversado, e aí não existiria livro. Mas, para poder existir livro, eles têm que ficar com todo esse rolê de, meu Deus do céu, a gente não pode mais ficar juntos. Então, eles tentam se afastar, não conseguem. E aí, vai ser até eles não conseguirem não ficar juntos e contarem para os pais, enfim, e desenrolar da história. Também é muito, muito legal. Gostei muito da leitura. Depois eu li o terceiro e último, que foi Muito Além do Jogo, que é o do Flynn e da Eveline, que o Flynn é o terceiro amigo e a Eveline é a terceira amiga. Eles não se dão muito bem. A Eveline é filha do reitor. O Flynn, ele é todo certinho ali e é jogador de futebol, meio nerd, assim, tudo certinho. E a Eveline fica infernizando a vida dele para toda a existência, porque ela acha ele certinho demais e tudo mais, e ele não gosta muito da Eveline, assim, por ela ficar enchendo o saco da vida dele. Porém, nem tudo é o que parece. Os dois têm uma vida dupla, assim, e escondem segredos. Em algum momento da história, ou esse mundo escondido deles se choca e cada um fica mais responsável pelo segredo um do outro, como guardião do segredo um do outro. E eles vão acabar, a partir daí, convivendo um pouco mais, um ajudando o outro com os problemas que eles têm nessa vida por baixo dos panos, assim. E aí eles vão perceber que nem tudo é o que parece e nitidamente o que eles mostram pros outros e pros amigos não é necessariamente toda a verdade, né? Mas é muito legal. Depois eu li Uma Paixão Proibida, da Dayana Machado. É sobre dois médicos. Eles viveram quando ela tinha se formado, ou estava no início da graduação, quando ela foi num congresso. Ele era o palestrante principal do congresso, mas ele bate os olhos dela da plateia e fica fascinado. E aí, durante esses dias de congresso, eles têm um super, super, super relacionamento intenso, mas eles moram em cidades diferentes. Então, no final do congresso, cada um vai para sua cidade, eles prometem que vão entrar em contato, vão se ver e tudo mais. Após esse congresso, um tempo depois, a Melinda, que é a protagonista, ela descobre que está grávida do James, né? Que é esse relacionamento que ela intenso que ela teve. Então, ela vai até a casa do James, que ela já sabia ali o endereço e tudo mais, pra contar que tá grávida, porque ela realmente acha que eles podem dar certo juntos e tudo mais, e ele merece saber, né? Quando ela chega lá, uma mulher atende a porta da casa dele, de roupão, e diz que ele foi passear com os filhos. A Melinda fica completamente desapontada, desiludida e frustrada, e simplesmente vai embora e nunca mais responde ele, se afasta e tudo mais. Alguns anos, eu acho que ali uns 5 anos se passaram, e ela acaba precisando trabalhar acaba indo trabalhar no hospital que ele trabalha. Ela tá torcendo para que ele não lembre da existência dela, porém ele nunca esqueceu ela. Foi um mal entendido e foi alguma treta que aconteceu e um mal entendido no passado. Então, ele não tinha família, não tinha filhos, nada. E ela escondeu um filho. E aí, o livro vai se dar nesse momento onde eles estão se reaproximando, engatando um relacionamento novo, enquanto a Melinda, ela não conta que ela tem esse filho, que o filho é dele e tudo mais. Então, o livro se dá bem nessa pegada, assim. É muito divertido, é da Dayana Machado. Eu já tinha lido Na Mira do Federal, da Dayana Machado, e tinha gostado bastante. E esse aqui eu também achei bem legal. Eu sei que esse aqui é uma trilogia, mas os outros 2 livros são de outros autores, que eu não li ainda, mas eu gostei bastante. E aí depois eu li mais um livro da Dri Sachs, acho que é por ali meu terceiro livro da Dri Sachs, que foi o Sob o Mesmo Céu, que é uma comédia romântica entre uma controladora de voo e um piloto. Os dois são militares. Ele é piloto de caça, ela é controladora de voo. Ela é toda certinha e rígida. Ele vive quebrando pequenos protocolos
da vida militar, porque ele acha tudo muito rígido, assim. E aí eles não se dão, assim, muito bem. Mas a Agatha, ela termina o relacionamento. Não lembro se ela foi traída ou o que foi, mas ela termina o relacionamento, não quer mais saber da cara do cara. E aí ela acaba indo pra um bar, acaba encontrando o Lucas, que é o piloto. Eles acabam tendo uma noite intensa ali juntos. Mas ela decide que foi só aquilo ali, nunca mais, né? Vamos manter apenas o âmbito profissional. Porém, o Lucas, ele tá morando num apartamento muito grande, mas ele adora a localização, mas ele tá achando muito grande, isso não tá deixando ele confortável, então ele tá nesse impasse do que fazer. E a Agatha, ela fica sem ter onde morar, porque ela morava no apartamento do ex-noivo, ex-namorado, enfim. Então, e ela não tem muito onde morar e ela quer sair de lá o mais rápido possível, porque o namorado dela tá voltando de viagem e ela não quer estar lá. E aí acaba que ele oferece para que ela alugue um quarto lá, né? Divida a casa com ele e alugue um quarto. Ela acaba aceitando, mas tipo, não teremos mais nada. Vai ser estritamente profissional e dividindo a casa, mas nenhum envolvimento para além disso. O que o Lucas, ele não acredita muito, então ele vai tentar ali, né? E aí eles vão ter ali essa convivência forçada, ela vai descobrir que ele não é exatamente o que ela pensava, e ele também não, e ela também, ele descobre que ela também não, enfim. E é muito divertido. O Lucas é o melhor amigo da Nicole, do Jogando com a Verdade. Então a Nicole aparece bastante aqui. E esse aqui, na verdade, acontece antes. E ela é tão despirocadinha das ideias quanto depois, no Jogando com a Verdade. Mas eu achei muito divertido. É uma comédia romântica. Ele é um Golden Boy abobado, assim, completamente cadelinha dela. Então, é muito legal, muito divertido. E esses foram os 26 livros que eu li no mês de março. E aí é isso. Se possível, inscreva-se no canal. Deixa o like. E o link de todos os livros vai estar aqui no box de descrição. E é isso. Tchauzinho!